Bom dia, crianças! Hoje vamos iniciar mais uma aula de gramática e o tema da nossa aula de hoje será crase. Vamos lá? Então, crianças, para começo de conversa, é importante que vocês saibam que crase não é acento. Quando vocês olharem este sinalzinho viradinho para a esquerda, vocês já vão saber que é uma crase, ou seja, não é um acento. O nome deste sinal é acento grave. A crase, ela significa a fusão, ou seja, a união de duas vogais iguais. Então, para que se tenha a crase, é necessário que você tenha duas vogais iguais, unidas, e aí você vai ter a fusão dessas vogais e, portanto, terá o acento grave. Mas, afinal, o que é crase? Bom, crase, ela é uma palavra, na realidade, de origem grega e significa fusão ou mistura. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Na escrita, utilizamos o acento grave para indicar a crase. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais. É fundamental também, para o entendimento da crase, dominar a regência dos verbos e nomes que exigem a preposição a. Aprender a usar crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou também um pronome. Observe um exemplo. Vou à igreja. Nesse exemplo, nós temos a ocorrência da preposição a exigida pelo verbo ir. Então, o primeiro a, ele é preposição porque ele está acompanhando o verbo, né? Quando ele diz vou à igreja, esse verbo vou, ele faz parte do verbo ir, né? Porque quem vai a algum lugar. E nós temos também a ocorrência do artigo a, né, que está determinando o substantivo feminino igreja. Então, nós temos a presença do a preposição, que está acompanhando o verbo, e nós temos o artigo a, que acompanha o substantivo feminino igreja. Quando ocorre, né, esse encontro, né, ou seja, quando ocorre essa fusão das duas vogais, nós temos aí o acento grave. Então, a frase ficaria vou à igreja, porque necessariamente, quando eu utilizo o verbo, eu vou precisar de uma preposição e também, ao utilizar um substantivo feminino, eu também irei precisar de um artigo. Então, nesse caso, o a é com acento grave. Vejamos agora exemplos de casos em que ocorre crase. Primeiro exemplo, nós utilizamos a crase antes de substantivo feminino que exija artigo. Então, vejamos, aos poucos adaptei-me à turma. Então, percebam que esse a é com crase, né? Tem o acento grave. Quem se adapta a alguma coisa. Então, no caso aí, se adaptaram a quê? A turma. Então, portanto, esse a ele é um a com crase, porque foi a junção de a, né, de adaptar-se, mais a turma. Então, o a ficou acraseado. Outro caso em que ocorre crase é antes de nome de localidades, país, cidade, estado, né? Quando esses nomes admitem um artigo a. Então, vejamos o exemplo. Viajaremos à Colômbia. Aqui podemos usar a velha técnica do verso, mas como é que funciona? Quando eu vou e volto da, é preciso crasear. Quando vou e volto de, crasear para quê? Então, se em um nome de uma determinada cidade, né, um estado ou país, você for utilizar o de,
você não vai precisar colocar a crase, se você puder fazer, na realidade, a substituição. Vejamos um exemplo. Vou a Curitiba. Volto de Curitiba. Então, nesse caso, você não precisa utilizar a crase. Por quê? Porque você utilizou essa técnicazinha do da e do de, né? Que é bem interessante, inclusive. É um macete aí para se aprender a utilizar a crase em nome de localidades. Vou à Bahia. Volto da Bahia. Eu não digo volto de Bahia. Eu não posso fazer essa substituição do da pelo de. Então, se eu não pude utilizar o de, é sinal de que o meu a vai ser com crase. Então, dessa forma, eu preciso crasear, certo? Antes de numeral, seguido da palavra hora, por exemplo, chegaram às 4 horas. Às 8h15, o despertador soou. Então, todas as vezes que eu for utilizar um número que indica horas, eu vou utilizar a crase. Antes de substantivo, quando se puder subtender a palavra moda ou maneira. Então, havendo, né, a famosa ideia de moda de ou maneira de, mesmo antes dos termos masculinos, o uso do acento grave ele é obrigatório, como por exemplo, na frase aos domingos, trajava-se a inglesa. Quando eu puder fazer a substituição desse a por moda ou a palavra maneira, por exemplo, aos domingos, trajava-se de moda inglesa ou de maneira inglesa. Então, quando eu puder, né, fazer essa substituição por esses termos, o uso do acento grave ele é obrigatório. E antes da palavra casa, né, se vier determinada, se esta vier determinada, por exemplo, retornou à casa paterna. Eu determinei que a pessoa aí retornou à casa do pai, né, à casa paterna, então tem acento. Não vai haver o acento, não vai haver crase se a palavra casa se refere ao próprio lar, ou seja, onde eu moro. Quando eu digo não tive tempo de ir à casa apanhar os papéis, né? No caso, a casa que eu estou referindo é a minha. Só vai ter o acento grave se estiver determinado, ou seja, se eu estiver me referindo à casa de alguém, por exemplo. Antes da palavra terra, se esta não for antônimo de bordo, então vai ocorrer a crase quando eu estiver me referindo à terra, ao local, né? Onde a pessoa está, por exemplo, voltou à terra onde nascera. Então, esse à terra está se referindo ao local, a uma cidade, a um estado, a um país, né? A terra no sentido de lugar. Já na frase abaixo, os marinheiros vieram à terra, significa os marinheiros vieram a bordo, eles saíram do mar para a terra, então nesse caso não ocorre o acento grave. Com o a dos pronomes demonstrativos aquele, ou aqueles, aquela, ou aquelas, aquilo, quando completam o sentido de um verbo que exige a preposição. Por exemplo, entregou um prêmio àquele aluno. Quem entrega um prêmio, entrega a alguém. Então, entregou um prêmio àquele aluno. Então, nós temos aí o a mais, né, o a preposição mais aquele, então fica acentuado, né, fica com acento grave. Chegou àquela região inóspita, ou seja, quem chega a algum lugar. O modo prático de esclarecer dúvidas a respeito do emprego ou não da crase consiste em substituir os pronomes aquele, aquela e aquilo por este, esta, isto ou isso, e observar se vêm regidos de preposição, como, por exemplo, entregou o prêmio àquele aluno, entregou o prêmio a este aluno. Então, vocês viram aí que foi feita a substituição. Chegou àquela região inóspita. Chegou a esta região inóspita.